Um sinal transmitido ao longo de um canal é distorcido por várias imperfeições do canal. Dentre elas, temos a distorção linear, que pode ser entendido como a distorção na amplitude ou na fase ou em ambos, devido ao fato de um canal não ser completamente ideal, ou seja, a função de transferência desse canal não tem o espectro de amplitude como sendo uma constante e o espectro de fase como sendo uma variação linear. Suponhamos que temos um sinal que seja limitado no tempo. Ele só pode existir num pequeno intervalo de tempo, vamos dizer, entre o instante de tempo A e B. Se calcularmos a transformada de Fourier desse sinal, iremos encontrar um conjunto de sinais que, ao serem somados, irá nos fornecer o sinal original, que é limitado dentro do intervalo de tempo A e B. Conforme vimos em tópicos anteriores, para que não haja distorção no sinal, o módulo da resposta em frequência do canal deve ser uma constante, e a variação de fases deve ser linear e contínua. Devido ao canal não ser ideal, ele pode não manter essas características. Em outras palavras, o módulo de H maiúsculo de F pode ser diferente de uma constante e o θH de F pode ser diferente de 2πft0. A distorção linear fará com que o nosso sinal deixe de estar entre os intervalos de A e B, tornando-o maior do que esse intervalo, em outras palavras, alargando-o ele. Um exemplo da distorção linear é a interferência intersimbólica em comunicações digitais, que já foi apresentado em tópicos anteriores. Outro tipo de distorção é a distorção não linear, que está relacionado com alguma característica de não linearidade do sistema. Normalmente, a não linearidade de um sistema está relacionada com a necessidade de amplificarmos o sinal para que ele tenha potência muito alta para que possa se propagar no canal. A exemplo, podemos citar transmissores de rádio que necessitam de amplificar a potência do sinal de forma com que as antenas sejam capazes de transmitir a uma longa distância. O problema surge devido à não linearidade inerente dos amplificadores. Infelizmente, um amplificador capaz de trabalhar linearmente numa largura de banda grande terá uma amplificação pequena. Já amplificadores que conseguem grandes amplificações só conseguirão trabalhar de forma linear em larguras de banda bem estreita. Dessa forma, se precisamos realizar uma grande amplificação no sinal, como em emissoras de rádio, haverá um aumento da largura de banda do sinal, o que poderá ser maior do que a largura de banda do canal. Há também a distorção por multipercursos. Podemos entender a distorção por multipercurso como sendo um efeito do canal que faça o receptor receber o sinal mais de uma vez, como se houvesse um eco na comunicação. Em comunicações por meio guiado, como no uso de cabos, por exemplo, a distorção por multipercurso poderá surgir se houver um descasamento de impedância no caso. Como consequência, haverá reflexão do sinal e eco no receptor. Já em comunicações sem meios guiados, como em transmissões de rádio, o efeito da distorção por multipercurso está relacionado à reflexão do sinal em estruturas ao longo do caminho. Nessa figura, podemos visualizar o surgimento da distorção de multipercurso em comunicações de rádio. Quando falamos de comunicação móvel, o transmissor não sabe onde o receptor está e, dessa forma, utilizam antenas que podem transmitir para todas as direções. Na figura, podemos verificar uma linha cheia chamada de visada direta, ou seja, o sinal de rádio sai da antena transmissora e vai direto para a antena receptora. Já as linhas pontilhadas representam os multipercursos que o sinal de rádio poderá seguir antes de chegar na antena receptora. Como exemplo de múltiplo percurso, podemos nessa figura citar o sinal de rádio que sai da antena transmissora e é refletido por uma montanha, para, então, chegar na antena receptora. Vejam que o sinal refletido é o mesmo sinal da visada direta. Entretanto, o caminho da visada direta é mais curto do que o caminho feito após uma reflexão. Dessa forma, podemos dizer que o sinal refletido é um eco do sinal da visada direta. Matematicamente, descrevemos no receptor que o sinal que chega
é o sinal transmitido pela visada direta mais o sinal da visada direta atrasado. Como efeito dos múltiplos percursos, temos que os sinais poderão chegar com suas componentes em fases ou desfasadas, causando amplificação em determinadas frequências e desvanecimento em outras frequências, o que leva a resultados semelhantes ao apresentado pela distorção linear e distorção não linear. Por fim, temos os canais com desvanecimento. Canais que apresentam desvanecimento são canais que as suas propriedades se alteram com o tempo. De forma a simplificar a análise dos canais de comunicação, representamos eles como tendo propriedades que não variam com o tempo. Entretanto, na prática, as propriedades dos canais podem ser alteradas. Em tópicos anteriores, foi apresentada a comunicação ionosférica. Em tal comunicação, o sinal de rádio pode ser refletido pela ionosfera de volta para a Terra e, assim, conseguir o alcance necessário. Conforme foi apresentado no tópico anterior, a altitude e a espessura da ionosfera se alteram devido às condições climáticas e pelas passagens do tempo, com o efeito da temperatura e da radiação solar. Isso fará com que a potência do sinal viaje de forma aleatória até chegar no receptor. Um outro exemplo para podermos visualizarmos o desvanecimento é quando utilizamos o serviço de uma emissora de rádio. Caso um usuário esteja ouvindo uma música pela sua emissora preferida e esteja se movimentando, por exemplo, dirigindo um automóvel, em algum momento ele estará mais próximo do transmissor e em outros mais distante. Isso fará com que a potência do sinal recebido varie ao longo do tempo. De forma a contornar esse problema, os radioreceptores possuem normalmente um circuito conhecido como controle automático de ganho ou controle automático de volume. Em outras palavras, esse circuito fica analisando a potência do sinal recebido para, então, determinar qual deve ser o ganho que ele deve ter, e se deve amplificar ou atenuar o sinal.